As bruxas. Existem muitas ideias erradas sobre a verdadeira história da bruxaria. Alguns críticos da religião apontam para o tratamento da igreja à caça às bruxas para pintar um quadro simplista de uma igreja medieval sinistra. No entanto, a realidade é muito mais matizada. Enquanto a bruxaria remonta aos tempos antigos, foi somente quando o cristianismo se firmou como a religião dominante no Ocidente que a bruxaria, muitas vezes entendida como uso de magia negra ou maléfica, ganhou força. Embora os julgamentos de bruxas sejam frequentemente retratados como um produto da Idade Média, eles só se tornaram comuns no final da Idade Média e no início da Era Moderna, aproximadamente entre 1400 e 1700. Inicialmente, a Igreja rejeitou a bruxaria como um fenômeno genuíno, vendo-a como uma superstição pagã. O Cânon Episcopi, um corpo de direito canônico dos séculos X e XI, afirmava que as visões noturnas das pessoas eram frequentemente confundidas com manifestações físicas de influência demoníaca. Este texto encorajava os padres a instruírem suas congregações, dizendo-lhes que essas visões eram simplesmente produtos de suas próprias imaginações. Embora o texto condenasse a adivinhação e a magia como práticas perigosas, ele descrevia a bruxaria primitiva como uma tentativa de algumas mulheres más de se envolverem na adoração ao diabo, em vez de poderes mágicos genuínos. O Cânon Episcopi permaneceu como uma fonte de autoridade sobre a bruxaria e foi referenciado por céticos até o final do século XVII. No entanto, as acusações de bruxaria persistiram, e a Inquisição forneceu um sistema para lidar com esses casos. Em 1329, um inquisidor francês condenou um frade carmelita chamado Pierre Ricordi à prisão perpétua por supostamente invocar demônios, seduzir mulheres e sacrificar uma borboleta a Satanás. Sua condenação usou frequentemente a palavra latina sortilegia, que passou a ser associada à bruxaria. Os julgamentos de bruxas ainda eram raros no século XV, mas desafios ao Cânon Episcopi surgiram quando membros importantes do clero argumentaram contra seus ensinamentos, citando a necessidade de combater a crescente descrença na atividade demoníaca. O trabalho mais influente que estabeleceu a bruxaria como uma ameaça real foi o Malleus Maleficarum, ou o Martelo das Bruxas. Escrito pelo padre dominicano Heinrich Kramer em 1484, este texto serviu como um manual para combater a bruxaria. O Malleus argumentava que a bruxaria deveria ser classificada como heresia, que era punível com a morte. Naquela época, os hereges eram frequentemente queimados na fogueira, e o manual sugeria que as bruxas deveriam sofrer o mesmo destino. Apesar de o próprio bispo de Kramer tê-lo considerado senil e louco e posteriormente o expulsou de sua diocese, a popularidade do livro só cresceu. Esse texto ajudou a cimentar a imagem da bruxa como uma mulher malévola, uma imagem que perdura até hoje. Kramer até viajou para Veneza para dar uma palestra sobre bruxaria a convite do chefe dos dominicanos. Antes de continuarmos, gostaríamos de pedir seu apoio. Clique no botão de inscrição para que possamos continuar criando conteúdo para você. É muito fácil e nos ajudaria muito. Além disso, não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. Obrigado! Um escritor da época, Hermann Löher, observou que a Alemanha era o lugar mais aterrorizado da Terra, já que os julgamentos de bruxas afetaram as terras eclesiásticas alemãs muito mais do que a França, Espanha, Itália ou territórios protestantes. Apesar dessa observação, as nações protestantes também realizaram julgamentos de bruxas e a realeza às vezes se envolveu. Em 1590, o rei Jaime VI da Escócia desenvolveu um medo de bruxas depois de encontrar um clima tempestuoso no mar, a caminho da Escócia com sua esposa, Ana da Dinamarca. Suspeitando de bruxaria, Jaime interrogou pessoalmente os acusados e estabeleceu uma comissão real para investigar, aprovando o uso de tortura durante os interrogatórios.
Em 1597, Jaime publicou A Demonologie, um livro alertando sobre a ameaça representada pelas bruxas e detalhando seus métodos. Acredita-se que este trabalho influenciou a representação de Shakespeare sobre as bruxas em Macbeth. No final do século XVII, os julgamentos de bruxas se espalharam para além da Europa, principalmente com os julgamentos das bruxas de Salem, em Massachusetts. No entanto, o ceticismo em relação ao fenômeno estava aumentando e as críticas às práticas de caça às bruxas estavam ganhando apoio. Em 1635, a Inquisição Romana reconheceu que muitos julgamentos de bruxas foram mal administrados, afirmando que a Inquisição havia encontrado muito poucos julgamentos conduzidos legalmente. Com o tempo, os estudiosos perceberam que as estimativas anteriores sobre a prevalência de julgamentos de bruxas eram frequentemente exageradas. Uma fonte muito citada, mas enganosa, foi a Histoire de l'Inquisition en France, de Étienne Léon de La Motte Langon, publicada em 1829. La Motte Langon descreveu julgamentos em massa no sul da França que levaram a centenas de execuções, alegando ter baseado seu relato em fontes originais. No entanto, foi somente na década de 1970 que os historiadores descobriram que muitas de suas fontes eram duvidosas ou fabricadas. Naquele ponto, a ideia de caças às bruxas medievais desenfreadas já havia se enraizado na cultura popular. Então, com que frequência as caças às bruxas e as execuções realmente ocorreram? O historiador Brian Levac, em seu Oxford Handbook of Witchcraft, estima que cerca de 100.000 julgamentos ocorreram entre 1400 e 1775. Embora significativo, esse número está espalhado por quase 4 séculos e por toda a Europa e América Britânica, o que dá uma escala menor do que frequentemente imaginado. Além disso, apenas cerca de metade desses julgamentos resultaram em condenação. Em conclusão, os períodos medieval e moderno não foram caracterizados por turbas de caçadores de bruxas correndo soltas. Em vez disso, os julgamentos de bruxas foram esporádicos, e durante grande parte desse período, a Igreja realmente ensinou contra a crença em bruxaria. Agora é sua vez de participar. Você acredita que bruxaria é real? Deixe seus comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. Vejo vocês na próxima.